Aí, então, pessoal, eu sou o Augusto, eu estou aqui junto com o João e hoje a gente vai falar, então, do nosso seminário número 11 de empresas públicas estaduais, aqui na disciplina de Economia do Setor Público com o professor Robert Ávila. Bom, perfeito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as definições e modalidades das empresas públicas no Brasil, também um pouco da importância e tamanho de mercado que elas representam, voltado também às políticas de ganhos, de como é que é destrinchado as empresas dentro do Brasil também, o cenário atual, quanto no Rio Grande do Sul, quanto o Brasil como um todo, e um pouco mais voltado também a algumas políticas de desenvolvimento. Bom, dentro da definição de empresas públicas, a gente tem duas frentes. Uma empresa pública 100% de capital público e uma sociedade de economia mista. Elas dividem as leis, porém com algumas distinções, como serviços públicos e também ambas estão sujeitas ao controle estatal, possuem mais de 51% do comando. Mas começa a ter algumas pequenas diferenciações, enquanto uma empresa pública é 100% do capital público e não possui, como podemos dizer, sócios. E ela pode ser formada em qualquer forma jurídica. Enquanto uma sociedade mista, ela pode deter sócios, tem uma política de dividendos, também pode emitir ativos no mercado de renda fixa, por exemplo, mas obrigatoriamente é formada como uma sociedade anônima. Quando a gente vai olhar também as outras definições de empresas públicas, a propriedade de controle é algo fundamental, porque, como comentei antes, 100%, perdão, precisa de 51% de capital do Estado, então as leis estão regidas pelo Estado e são os sócios majoritários, independente da estrutura. A criação de lei dispõe das mesmas regras que está no número de lei 13.303. Porém, quando a gente pensa numa sociedade anônima, que pode ter diferentes sócios, a gente tem algumas distinções. Como, por exemplo, o capital público. Quando a gente pensa em capital público, empresas públicas, elas não podem emitir debêntures, títulos de valores imobiliários, por exemplo, enquanto uma sociedade anônima, ela pode sim emitir títulos e pode se financiar frente a isso. Bom, é algo que a gente vai tratar futuramente, que acaba impactando direto no desenvolvimento da empresa e também no poder dela gerar ou não lucros. Quando a gente passa para o regime jurídico, ambas têm que ter uma lei de transparência praticamente muito parecidas. Elas precisam mostrar o funcionamento, o quanto teve de gastos, o quanto teve de todas as DREs têm que ser abertas, tanto 100% pública quanto como sociedade anônima. A gestão e funcionamento é muito similar também, pois toda a linha de pagamentos de funcionários, desde declarações de ganhos, tem que ser transparentes e a gestão de funcionamento, mesmo tendo conselhos, continua sendo de próprio do Estado. Eles detêm a maior parte do controladoria da empresa, como 100%. Bom, as finalidades são bem alinhadas com as necessidades públicas, como saneamento, transportes, saúde e frentes que vai ter um desenvolvimento dentro do Estado quanto país. Então, os objetivos são bem alinhados entre as duas frentes. Queria passar um pouquinho agora para o Augusto falar um pouquinho da diferenciação. Perfeito. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre as empresas estatais, a gente pode considerar elas, dividir elas em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são das estatais dependentes e o outro das não dependentes. A gente pode ver até aqui, a gente traz o número, 42% das estatais estaduais brasileiras são dependentes e 58%, ou seja, mais da maioria, são não dependentes. Qual que é a diferença entre as duas? A dependente, como o nome já diz, elas dependem de recursos financeiros do governo. Então, elas precisam dessas transferências do governo, que aí podem ser para cobrir tanto as despesas, quanto os custos, quanto eventualmente outros investimentos, e isso significa que elas não conseguem se sustentar por conta própria, elas precisam dessa ajuda do Estado. Já as não dependentes é o contrário, ou seja, elas conseguem, elas podem dar, elas dão lucro normalmente, elas conseguem pagar suas despesas, conseguem pagar seus custos, e elas podem eventualmente até vir a distribuir esses lucros, depois a gente vai detalhar um pouquinho. Mas o legal de trazer são essas duas principais divisões que a gente tem hoje no Brasil, as dependentes e as não dependentes. Hoje, quando a gente pensa na importância e o tamanho de mercado dentro dessas instituições,
O Brasil é desenvolvido em diversas frentes. As frentes que mais tomam mercado dentro das estatais são na parte de financiamento e bancos, que trata dentro de bancos de investimento, caixas econômicas e agentes financeiros de fomento ao crédito, mais voltados à parte de cada estado. Praticamente, majoritariamente, cada estado já possui sua instituição estadual financeira. Quando a gente vai pensar na segunda frente, a frente de saneamento também dentro de um serviço público essencial para o funcionalismo, o tratamento de água, drenagem urbana e águas pluviais, os estados já possuem empresas estatais fazendo essa frente de trabalho também. Dentro da outra frente, que é o desenvolvimento regional, muito voltado ao fomento de projetos dentro de cada estado, é uma frente que também chama bastante atenção por ter mais de 24 de empresas estaduais voltadas a essa frente. Quando a gente pensa nas demais, é segmentado entre habitação e urbanismo, transporte, energia, comunicação e entre outros. Outros pontos que acabam não sendo muito bem salientados hoje no Brasil são na parte de saúde, mineração e turismo, que respectivamente possuem 5 empresas estatais, 7 e turismo 8. Significa que são frentes menos lucrativas ou que não têm tanta importância? Não vemos dessa frente, mas sim talvez empresas bem estruturadas, mas nem todo o estado consegue ter produção para gerar empresas como essa. Conforme os dados do Siconf, a gente possui em média 292 empresas controladas por estados, sendo de 16 segmentos distintos, que dentro da lei a gente é considerado como empresas públicas de necessidade pública também. Perfeito. Quando a gente vai olhar, então, para as formas do Estado passar dinheiro, transferir dinheiro para empresas estaduais e dessas empresas estaduais devolverem esse dinheiro para o Estado, a gente tem duas formas que a gente pode abordar isso. A primeira é a partir de dividendos, que é basicamente os lucros que essas empresas estatais, estaduais, elas estão tendo, elas são transferidas para os seus acionistas. Como nesse caso, o principal acionista majoritário é o Estado, é o dinheiro que a empresa traz passando de volta para o Estado. Já as subvenções e aumento de capital é o contrário, é quando as estatais precisam de dinheiro do Estado, e aí o que elas fazem é, essas transferências elas podem acontecer de forma direta ou de forma indireta, que as diretas são chamadas de subvenções e as indiretas são aumento de capital, mas é basicamente o poder público transferindo recursos para essas empresas. Quando a gente olha, então, as quantidades de empresa por estado, segmentando naquela questão dependente e não dependente que a gente tinha visto antes, a gente pode ver aqui que tem o principal estado do país que mais tem estaduais é o Distrito Federal, tem 24 aqui no total, seguido por Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. A gente pode ver que no Distrito Federal aqui 17 delas são não dependentes. Quando a gente olhar para o nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente pode ver que todas elas do Rio Grande do Sul, elas são não dependentes, ou seja, todas as estatais do Rio Grande do Sul não dependem de transferência do poder público para conseguir sobreviver. Quando a gente faz essa divisão, então a gente pode começar a olhar questões de estatais dependentes e não dependentes e quais são mais lucrativas e quais dão prejuízo, né? O resultado acaba que a sua receita, sua lucratividade a receita não é maior do que seus custos e suas despesas. A gente pode ver aqui nesse gráfico que das estaduais não dependentes, a grande maioria aqui, maior parte, que quase 2 vezes mais o número de empresas que dão prejuízo, dão lucro. Então, a gente pode ver que quase 120 aqui dão lucro e 49 das não dependentes dão prejuízo. Já quando a gente olha para as dependentes, ou seja, as que dependem dos recursos do Estado para sobreviver, a maior parte delas são empresas que dão prejuízo. Então, a gente pode ver que tem uma correlação aqui entre dependência e rentabilidade positiva. No modo geral, quando a gente soma os dois valores, 176 empresas no Brasil dão lucro e 116 dão prejuízo, dentre as estatais e estaduais. Aqui, então, só reforçando, as não dependentes, maior parte lucrativa, e as dependentes, maior parte deficitária. Essa diferença, então, de onde é que ela poderia vir, né? Qual que seria, talvez, os principais pontos? Depois a gente vai detalhar agora a questão de quais segmentos essas empresas lucrativas, as empresas que acabam não dando lucro, fazem parte, e um setor que acaba impulsionando muito esse déficit de empresas públicas estaduais é o setor de transporte, impulsionado principalmente pelas companhias de metrô. E aí aqui a gente começa a entrar naquela questão de que isso é justificável justamente porque se a iniciativa pública não tratar
não tomar conta desse transporte da população a partir de metrô, por exemplo, não vai ter uma iniciativa privada que vai fazer, porque talvez é um setor não rentável, um setor não lucrativo. Então, isso acaba sendo justificado quando a gente passar para esse próximo slide aqui, em que a gente vai detalhar um pouco dos lucros e prejuízos totais por setor de atuação. As empresas mais lucrativas estaduais hoje brasileiras, elas estão aqui, ó, energia, saneamento e setor financeiro, até já foi abordado. Só que quando a gente vai olhar para as empresas que dão prejuízo, podem ver que dos setores aqui, o principal, que tem um maior número, que é o menos 8,3 bilhões de prejuízo, é o setor de transporte, justamente impulsionado por essa questão dos metrôs. Ainda assim, quando a gente vai olhar para as empresas estaduais e estatais, a gente sempre é bom reforçar, a maior parte delas são lucrativas, e aqui, quando a gente olha em porcentagem para aquele número, 73% das não dependentes são lucrativas. Então, aquela correlação que a gente apresentou ali atrás. Uma curiosidade, um ponto interessante sobre as estatais estaduais é que as federais, ou seja, do governo federal, elas não podem fazer distribuição de lucros. Tem um regimento aqui que não permite essa questão, caso a empresa tenha recebido recursos do Tesouro Direto, do recurso do Tesouro Nacional, o que faz um total sentido. Só que quando a gente vai olhar para as estatais estaduais, essa regra nem sempre se aplica. Então, pode ser que algumas empresas estatais e estaduais podem fazer pagamentos aos acionistas, mesmo caso elas estejam dando prejuízo. Um exemplo que a gente traz aqui é em São Paulo, que tinham duas empresas dependentes que elas puderam pagar distribuição de lucros aos acionistas. Inclusive, elas puderam pagar, mesmo caso elas tivessem, elas poderiam pagar, mesmo caso elas estivessem tendo prejuízo, justamente porque o indicador que faz que gere essa questão é a diminuição dos índices de dependência. Ou seja, se ela estiver ficando mais não dependente do que ela estava, ela vai poder fazer essa distribuição de lucros. Então, isso aqui acaba tendo muitos debates ali, se isso faz sentido ou não, se acaba não sendo uma transferência de recursos do Tesouro Nacional para a população, normalmente uma população com mais condições. Quando a gente vai olhar, então, para estruturas de governança, esse outro gráfico é bacana também, o que é considerado uma empresa com estrutura de governança? Uma empresa que tem um conselho completo, ou seja, um conselho de administração, conselho fiscal e conselho de auditoria. E é legal quando a gente vai olhar aqui para as empresas, nesse primeiro ponto, as que não possuem, e nesse segundo ponto, as que possuem estrutura de governança completa. Mais de 3/4, de 76% das empresas que possuem essa estrutura de governança são empresas que dão lucro. Ao mesmo tempo que quase 60% das empresas que não possuem também dão lucro. Mas a gente gosta de destacar que tem essa diferença de 76 para 60, justamente indicando que talvez tenha ali uma correlação entre ter um conselho completo e ser uma empresa lucrativa. Quando a gente vai fazer essa segmentação por estado, por rentabilidade, a gente pode ver aqui que só 4 estados do Brasil têm estaduais que têm lucro acima de 200 milhões. Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Nosso Rio Grande do Sul, ele tem 13 estatais e ele é um desses que tem uma lucratividade acima de 200 milhões. Quais são essas estatais? Para a gente finalizar, então, a gente resolveu trazer um pouquinho de quais são essas empresas que estão aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente trouxe que o Rio Grande do Sul tem 3 estatais atualmente, 5 são dedicadas à prestação de serviços, à produção industrial e à extração mineral, e 8 para a área financeira. Aqui é legal destacar também que essas 8, vocês vão ver que grande parte delas refere-se ao Banrisul ou empresas derivadas ali que trabalham de forma conjunta com o Banrisul. Então, Banrisul Cartões, Banrisul Seguros, a gente já vai destacar. Então, prestação de serviços. Essas 5 empresas, a gente pode ver aqui lá no início, que a maior parte delas aqui é de sociedade de economia mista. Apenas a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, que acaba sendo uma empresa pública, fundada em 2012. As empresas da área financeira, então, aqui tem o Cadip, o Badesul, o Banrisul e o Banrisul CVMC, que é a corretora de valores imobiliários e câmbio. Um destaque para o Banrisul, criado em 1928, a mais antiga, uma sociedade de economia mista, foi criada pelo então presidente do Rio Grande do Sul na época, Getúlio Vargas. Aqui as outras 4 da área financeira, então, todas elas derivadas aqui do Banrisul, né? Então, Banrisul é administradora de consórcios, cartões, Fundação de Seguridade Social e corretora seguros, esse aqui é a mais recente, criada em 2020, todas de economia mista. O que a gente queria passar, o principal era isso, então eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão assistindo, e é isso, estamos à disposição ali para tirar eventuais dúvidas que possam surgir futuramente.